Chegou a hora de desvendar algumas curiosidades sobre a tosse. Isso mesmo, a tosse é um sintoma, não é uma doença, mas muitas vezes pode indicar que alguma coisa não vai bem. Por isso, eu converso hoje com o Dr. Ricardo Coelho, ele que é pneumologista, vai nos dizer, Dr. Ricardo, afinal de contas, a tosse é vilão ou é mocinha? Tudo bom? Tudo bem, bom dia, Fernanda. Bom dia. A tosse pode ser vilã ou mocinha, dependendo do tempo de evolução, dependendo das características e da causa da tosse. Algumas pessoas de casa podem estar pensando assim, tosse, mas que assunto mais bobo, vamos dizer assim, né, da gente tratar, mas não é bem assim não, né? A tosse, ela pode esconder alguns problemas mais sérios, correto? Isso, correto. A tosse, vamos falar do lado mocinho da tosse. Sim. A tosse, ela é um reflexo, é um mecanismo de defesa, porque a gente inala muitas substâncias prejudiciais no nosso pulmão, e a tosse é um mecanismo de defesa. Quando ela é exagerada, é que ela se torna um problema, né? Então, precisamos ter tosse, é um dos grandes mecanismos de defesa dos nossos pulmões, mas exageradamente ela passa a ter um sintoma incômodo, ruim e trazer alguns malefícios para o paciente. Ou sinalizar que é uma doença, que é um sinal de uma doença mais séria, mais grave, que nós precisamos dar atenção maior. Mas nem toda tosse é preocupante. Não, né? Nem toda tosse é preocupante. Eu tenho um amigo que ele tosse por tossir. Ele diz, inclusive, que quando está nervoso, tosse mais. Sei. Isso existe? Existe, mas o tempo de evolução é bem interessante. Tosses mais agudas, que a gente chama até 3 semanas, normalmente são tosses benignas, que a gente não tem tanta preocupação, são autolimitadas. Então, o tempo da tosse é um importante marcador de quando a gente vai se preocupar ou não com a tosse. E quando é que a gente deve se preocupar com a tosse? Pronto, tosses que passam de 2 semanas a 3 semanas e que não têm uma causa óbvia, deverão ser sempre um motivo de uma consulta médica. A tosse está sempre relacionada ao sistema respiratório, claro, com exceção de casos como desse meu amigo, que tem uma tosse psicológica até. A tosse psicológica ou psicogênica é uma causa reconhecida, mas sempre deve ser encarada como um diagnóstico de exclusão. Primeiro a gente exclui causas mais frequentes e causas mais sérias, não que a tosse psicogênica não seja séria, mas exclui causas orgânicas para considerar a tosse psicogênica. E sempre do trato respiratório? Não, a tosse pode vir associada a outros órgãos e outros sistemas. Nós temos receptores da tosse também no sistema digestivo, nós temos no sistema cardiovascular, então nem sempre a tosse significa doença do trato respiratório. Doutor Ricardo, explica pra gente então qual é a diferença entre tosse alérgica, tosse seca, tosse crônica, tosse produtiva. Certo. A característica da tosse é muito importante. Tosse alérgica já seria um diagnóstico. Tosse seca, tosse produtiva, não, são características dela. A tosse seca é aquela que não vem associada à secreção. É uma tosse mais irritativa, que não secundária à produção de secreção. Já na tosse produtiva, sim, há uma produção de secreção que pode ou não ser expectorada e induz outros tipos de doença, com certeza. O pigarro é uma espécie de tosse? Isso, o pigarro é um aviso de que vai vir a tosse. Então, o pigarro também é um mecanismo de defesa que vem muito associado à tosse, com certeza. Qual a época do ano que a tosse é mais frequente? Normalmente no inverno a tosse tende a ser mais frequente porque o inverno está associado a doenças do trato respiratório superior, como os resfriados, as rinites, as rinossinusites. Então ela tende a ser mais frequente no inverno. Tratamento. Os xaropes, eles são aliados para o tratamento da tosse, doutor Ricardo? Bem, isso é um ponto bem interessante. A gente tem que deixar bem claro aqui que a gente tem usado cada vez menos xaropes para a tosse. A gente tem procurado encontrar a causa da tosse. Dependendo da causa, o tratamento não passa por xaropes, né? Os antitussígenos, que vêm geralmente em forma de xarope, só são aliados numa parcela muito pequena de tosse, naquela tosse mais aguda, em que a gente conhece já, foi após um resfriado, então a gente sabe desse mecanismo, então o xarope pode encontrar espaço ainda nessas situações. Nos outros tipos de tosse é mais importante a gente encontrar a causa base e tratar a causa base.
Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da pneumonia. Pneumonia é uma condição que pode estar associada à tosse, um dos sintomas da pneumonia é tosse, mas é uma tosse que não deve ser debelada com xaropes, porque é um mecanismo de defesa para combater a pneumonia, a tosse. Então, é importante na tosse por pneumonia a gente fazer o tratamento da pneumonia com o antibiótico. Ou seja, é importante uma pessoa que esteja com as vias respiratórias cheias de secreção tossir. Isso, é importante. É importante. Não devemos abolir o mecanismo da tosse. É muito importante para o paciente tossir e expectorar aquela secreção. Maravilha, doutor Ricardo. Vamos parar por aqui que eu já estou com vontade de tossir. Ok. Espero que você aí de casa também tenha gostado e tirado suas dúvidas sobre este assunto.